A paz, irmãos, estamos começando mais uma escola dominical. Queremos desejar a todos os amados irmãos um feliz e abençoado domingo. Vamos ler no livro de Abacuque, a oração de Abacuque, capítulo 3, oração de Abacuque, maravilhosa oração, que nos diz assim, finalzinho da oração. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor dos exércitos é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esta promessa maravilhosa do Senhor que está conosco, que Ele é o Senhor dos exércitos. No Salmo 46 diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza em tempos de tribulação. E no finalzinho do Salmo 46 o Senhor nos diz um conselho, nos dá um conselho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta. É difícil se aquietar no meio da tempestade, mas é possível através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus, fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos pela semana de paz, de bênçãos, de vitórias que o Senhor nos deu, Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio de estarmos, Senhor, em nossas casas, desfrutando, Senhor, do conforto das nossas casas, podendo dormir, Senhor, dentro dos nossos lugares, nossas camas. Como é bom, Senhor, estarmos em casa, Pai, com vida e saúde guardados por Ti, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, pela vida de irmã Rose, continua consolando tua serva, Senhor, toda a família dela ali em Itaúna. Te pedimos pelo pai de Jaqueline, pela mãe, pela irmã, Senhor, guarda eles e abençoa eles com saúde também. Abençoa Augusto, Senhor, abençoa toda a sua família, irmã Marisa, irmã Aninha, todos possam estar bem, Senhor. Obrigada pela cirurgia de irmã Eva, que foi uma bênção também, Senhor. Continua com aqueles que precisam, Pai, de saúde, chega na vida deles com bênção do Senhor. Nos dá um domingo de paz na Tua presença, tem misericórdia daqueles que estão doentes, esperando lugares para ser atendidos. Abre, Senhor, leitos no nosso estado para atender os enfermos, os que precisam de assistência. Fica conosco, Senhor, alegra o nosso coração e enche nosso coração de gratidão. Te agradeço também, Senhor, pela vitória de esta semana, Senhor, e ter completado 3 anos de vitória de saúde na vida de Adoniran. Muito obrigada, Senhor, por esta linda vitória. Que Ele continue conosco por muitos e muitos anos. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. No passado, iniciamos a revista nova, maravilhosa revista, estudos maravilhosos. E vários irmãos já estão com a revista. Quem ainda não tiver com a revista em mãos, pode vir pegar aqui na minha casa. Vamos acompanhar o estudo com o nosso irmão César, com a nossa revistinha. É muito maravilhoso, porque durante a semana nós iremos já lendo antecipadamente e acompanhando o estudo no domingo com o irmão. Bom estudo para todos os irmãos, que o Senhor seja conosco neste dia, nos abençoando com a sua santa palavra. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa EBD Online, o nosso momento de reflexão e de aprendizado da Palavra de Deus. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos na lição de número 1, no tópico 2. Nós, domingo passado, demos início ao tópico 2, cujo título é Mas e os ateus? No qual falamos um pouco sobre os ateus e o ateísmo. Hoje nós vamos explorar os subtópicos A e B, que são 2 argumentos a favor da existência de Deus. Existem muitos e muitos outros, mas o nosso material de apoio trouxe 2 argumentos muito importantes. Bom, e no domingo passado eu concluí a nossa conversa falando um pouco sobre secularismo, hedonismo, cientificismo e etc. E eu gostaria então de, fazendo uma breve revisão, trazer 2 definições para secularismo, para que fique mais clara a ideia desse conceito, esse conceito fique mais claro na nossa mente. Essas definições foram tiradas do dicionário da língua portuguesa. A primeira definição diz o seguinte: é um sistema ético que não aceita a influência da fé ou da devoção religiosa, pautando-se somente em fatos ou experiências resultantes da vida presente. Essa é uma primeira definição. A segunda, secularismo é um sistema que não aceita, que não assume a influência da religião
no destino dos homens. Então veja que a religião está sempre sendo excluída, posta de lado. E este é um sistema ético, é o sistema sob o qual o mundo vive. Um sistema ético que rejeita a religião, a sua influência, a fé, tudo aquilo que decorre da fé, eles rejeitam e propagam essa ideia através das artes, artistas, intelectuais, pensadores, pessoas formadoras de opinião. Algumas informações importantes ainda sobre o ateísmo. De acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, na sua exposição sobre ateísmo, na sua igreja, primeira igreja presbiteriana do Recife, ele traz 3 grandes nomes que seriam os 3 maiores ateus da história. Homens que realmente mudaram, por assim dizer, a humanidade com os seus pensamentos, com suas ideias. São eles Freud, Sigmund Freud, um psicanalista, um estudioso da psicanálise, Karl Marx, tido como pai do socialismo, e Friedrich Nietzsche. Eu quero deixar claro, já de antemão, não significa que esses 3 homens não escreveram nada positivo, nada proveitoso. Muito pelo contrário. Se há algo de bom em seus postulados e seus escritos, o cristão deve apropriar-se de tudo que é bom e verdadeiro, mesmo partindo da pena de um ateu. Porque a verdade é a verdade de Deus, seja por quem for proferida. Mas são, por definição, suas ideias são, por definição, anticristãs, anti-religião. O pior deles talvez seja este último, Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo existencialista, muito admirado, muito querido, muito bem quisto pelos acadêmicos, humanistas e muito lido mesmo nas universidades, que aliás as universidades são um campo onde o ateísmo tem se proliferado de maneira considerável e não é de hoje, já tem muito tempo isso. Mas nós vimos também que o ateísmo, ele, tal qual o conhecemos hoje, ele não era antes popular, mas passou a ganhar fama e popularidade pelo menos a partir do século XVII. E desde então foi ganhando popularidade e, podemos dizer, uma certa capa de intelectualidade, porque não é um conhecimento intelectual honesto em muitos momentos, porque não conhecem de fato com profundidade a palavra de Deus, mas em muitos momentos seus argumentos são falsos, ou por ignorância ou por desonestidade intelectual mesmo. Então são apenas intelectuais, pensadores com uma capa de intelectualidade atraente, que atrai muitas pessoas. Hoje em dia nós temos 2 grandes nomes, né? Eu coloquei aqui 2 nomes, um brasileiro e um de fora do Brasil. O brasileiro é Leandro Carnal, professor e filósofo, comentarista em jornais, articulista, homem intelectual, de fala muito coerente em muitos assuntos, mas ateu, e por ser esta pessoa carismática, conquista muitas pessoas, atrai muitas pessoas. E o outro é o físico Richard Dawkins, também muito conhecido, um ateu militante. E existem 2 tipos de ateísmo: o ateu filosófico ou teórico e o ateu prático. O ateu filosófico ou teórico é aquele que busca defender o ateísmo a partir de argumentos bem pensados e elaborados. O ateu prático é aquele que, na verdade, seu ateísmo não é fruto de uma investigação cuidadosa, mas é mais aquele ateísmo prático. Ele vive como se Deus não existisse e não liga muito para defender, e é mais fechado para o debate, e apenas vive assim e acha que está correto.
e o seu ateísmo é baseado em experiências muito particulares, a gente vai ver mais adiante. Bom, por que então que o mundo vive sob essa ética do secularismo, rejeitando a religião, a fé e a devoção? Os argumentos defendidos pelo mundo, que são basicamente os argumentos dos ateus, são os seguintes, pelo menos alguns nós podemos elencar aqui. A religião trouxe coisas ruins. Há muita maldade e sofrimento no mundo. Decepções com a igreja ou uma grande injustiça sofrida na vida. Vamos analisar brevemente. Bom, a religião trouxe coisas ruins. É verdade. Em muitos momentos a religião trouxe isso. Mas na maior parte das vezes, pelo menos no que diz respeito à fé cristã, isso veio não com o aval da religião ou com o aval do Senhor Jesus. A religião trouxe isso em alguns momentos, é verdade. Mas na palavra de Deus, na mensagem original, não há um registro de incentivo à violência, a coisas negativas, a preconceito, qualquer coisa negativa. Mas a religião, a prática da religião, em alguns momentos trouxe isso, mas por causa do ser humano, por causa do homem. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso mais à frente. Há muita maldade e sofrimento no mundo, também é uma grande verdade. Mas isso não é culpa da religião, muito menos da fé cristã. Decepções com a igreja. Esse é um argumento muito pessoal, subjetivo, uma experiência muito particular, e nós não podemos, ninguém pode usar, pelo menos não deveria, uma situação muito específica para defender uma ideia tão ampla que é a oposição total à religião e ou a Deus. Uma experiência que você teve não pode ser válida, legitimada, porque você passou por ela. A igreja é uma bênção, muitas pessoas são felizes e a gente não pode usar esse argumento tão particular e subjetivo, tão próprio de uma pessoa apenas. Isso seria um exagero. Ou uma grande injustiça sofrida na vida, o que leva a pessoa a dizer, pensar que Deus não existe. Mas esse argumento tem a ver muito com o segundo, que há muita maldade e sofrimento no mundo. Vamos pensar um pouco sobre este ponto, que é, por vezes, um dos argumentos mais levantados pelos ateus. Bom, nós sabemos, pela palavra de Deus, que o mal vem ou existe pela permissão de Deus, mas Deus sempre o permite visando um bem maior depois. Este é o seu propósito. Com frequência também Deus não revela seus desígnios mais secretos. Como o próprio nome diz, eles são secretos. Nós não temos acesso total, mas sabemos que Deus permite muitas situações sempre visando um bem maior posteriormente. E esse argumento, irmãos, de que há muita maldade e sofrimento no mundo, ele também é assim, é uma furada, porque as pessoas dizem assim, olha, você não pode ser cristão, você não pode acreditar nesse Deus. Como é que tem tantas guerras, tanta maldade, injustiça? Vocês por acaso são cegos, não percebem? Quanta ignorância. Mas é exatamente aí em que mora, onde reside o equívoco dessas pessoas. Porque pensam que os cristãos não percebem, não veem, vivem alienados em relação ao sofrimento do mundo. Mas não é assim que acontece. Os cristãos sabem, têm ciência do sofrimento e lutam para extinguir o sofrimento. Na Bíblia, o mal não é parte integrante da nossa realidade, mas tornou-se algo que faz parte da nossa realidade por causa do pecado. Então, Jesus fez o bem, andava sempre fazendo o bem, está escrito. Os cristãos são chamados para fazer o bem, convocados, comissionados para fazer o bem. A igreja do Senhor deve fazer o bem, e aquele que não pratica o bem está cometendo pecado.
Então esse é um argumento muito limitado, não é uma visão completa da realidade cristã. Porque o mal está na palavra de Deus, mas não como parte integrante, original da nossa vida humana, mas tornou-se algo da nossa realidade por causa da nossa ruptura com Deus. Então, a nossa ruptura com o Criador trouxe uma série de problemas, de dificuldades, de disfunções nos relacionamentos, ganância, egoísmo, etc, etc. Eu quero trazer agora aqui algumas palavras do teólogo, pensador C.S. Lewis, escritor conhecidíssimo, que foi um cristão muito importante, que até hoje influencia milhares e milhares de pessoas. Ainda na introdução do seu livro, que talvez seja sua obra máxima, Cristianismo Puro e Simples, ainda na introdução, a Kathleen Norris, ela escreve o seguinte: nossos conceitos de modernidade e de progresso, bem como todos os avanços tecnológicos, não bastaram para dar fim às guerras. O fato de termos declarado obsoleta a noção de pecado não diminuiu o sofrimento humano. Então veja, não adianta declarar o pecado certo e errado diante de Deus uma ideia ultrapassada. Já declararam isso uma coisa obsoleta e o sofrimento continua. Rejeitar a religião, rejeitar uma moralidade positiva cristã, não adiantou. E as respostas fáceis, como colocar a culpa na tecnologia ou nas religiões do mundo, também não resolveram o problema. O problema, C.S. Lewis insistia, somos nós. A geração ímpia e perversa da qual falavam milhares de anos atrás os salmistas e os profetas é também a nossa. Então o problema é o ser humano. Por causa da sua ruptura com Deus, o ser humano é mau, o ser humano é pecador, egoísta e por isso existe tanta maldade e tanto sofrimento no mundo. Não é culpa da religião, muito menos culpa de Deus. Ficou bem claro esse pensamento? Vamos continuar. Esta verdade, não só um pensamento. Amém? Bom, continuando. Então essa leitura é uma leitura muito enviesada, uma leitura tendenciosa, viciada da realidade, baseada em experiências muito particulares e argumentos que hoje já não se sustentam. Bom, então vamos agora para a nossa lição propriamente dita. O tópico A fala do senso da existência de Deus, no latim sensus divinatis. Acompanhe comigo a leitura. O primeiro argumento se baseia em o ateísmo ser um ato impositivo de autoafirmação sobre a negação da existência de Deus. Ou seja, o homem precisa constantemente dizer a si mesmo que o Senhor não existe. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Salmo 14, versículo 1, parte A. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Salmo 10, versículo 4. O verbo dizer no Salmo 14:1 está registrado de tal maneira que podemos interpretá-lo como uma ação completa, ou seja, não importa quais sejam as evidências e os argumentos. Agora que vem o ponto, agora que vem o cerne da ideia do que defendem, do que diz o ímpio no seu coração. O pressuposto de que Deus não existe já está firme e permanecerá inabalável no seu coração, na sua mente. Então ele tem esse pressuposto muito firme, muito bem estabelecido e assentado no seu pensamento. E é difícil ele se desvencilhar disso, por causa das experiências que ele teve, ou do que ouviu falar a partir de algum intelectual desses que a gente citou, por exemplo. Ele tem essa ideia fixa na sua mente, muito bem assentada no seu coração, e ele não investiga. Mas se vamos falar sobre Deus, o primeiro lugar onde a gente deve buscar informações sobre esse Deus é a Bíblia. Esta é a fonte de pesquisa por excelência para a gente saber, aprender algo, descobrir algo sobre Deus.
Porque este é o livro de Deus. É o livro sagrado dos cristãos, o livro de Deus. E ele então não investiga na fonte, mas sempre a partir de outras fontes, cujo argumento, como eu já falei há pouco, é sempre muito enviesado e tendencioso. Então não há uma investigação sincera. Nós veremos que um dos argumentos, por exemplo, é a própria natureza, a própria criação do Senhor, que revela a sua glória e mostra a sua glória para quem quiser ver. Então, para ser ateu, é necessário que o homem faça isso, negue para si mesmo a existência de Deus, porque ele tem o que nós chamamos de sensus divinatis, ou semen religionis, isto é, um conhecimento inato de Deus e da sua lei, que o próprio Criador colocou nos homens. Aí veja o que está escrito lá em Romanos 2, do versículo 15 a 16. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2, 15 e 16. Até para negar a Deus, o homem precisa dele, porque todo conhecimento, toda essa verdade, esse senso da existência que ora o acusa, ora o defende, é obra da graça de Deus, é obra de Deus nos seres humanos. Um tipo de graça comum, podemos até dizer. Bom, este é o sensus divinatis, senso da existência de Deus, é uma consciência a respeito de Deus inata que já nasce no homem por obra divina. Então não adianta um homem ir contra isso. Ele precisa então afirmar e forçosamente ou forçadamente colocar isso para fora como se fosse uma verdade, mas nunca com sinceridade. Mas sempre, como falei e repito, esta afirmação vem de experiências muito particulares ou porque a pessoa foi convencida, às vezes só superficialmente, de que Deus não existe. Continuando. Tópico B. Criação reveladora. Bom, acompanhe comigo a leitura. O segundo argumento, então, decorre de toda a criação ter sido feita para espelhar o Deus vivo e verdadeiro, ou seja, tudo que existe comprova a existência de Deus. Agora nós temos duas passagens que são as mais emblemáticas da Bíblia sobre a glória de Deus sendo revelada na criação. Primeiro, Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Observando essa verdade, as Escrituras nos ensinam que, abre aspas, agora temos a outra passagem que é Romanos 1, do versículo 19 ao 21. Acompanhe comigo essa leitura. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ora, não precisa a gente ir muito longe. Na sua casa, se você tem um pequeno jardim ou passando por algum jardim, você pode ser agraciado por uma visão maravilhosa de um beija-flor pousando ali, ficando paralisado no ar e se aproximando da flor. Quão grande mistério, que grande maravilha há naquele voo, no bater daquelas asas. A gente olha e fica maravilhado com aquilo, e é preciso ter muita fé, como diria Norman Geisler, o apologista e teólogo. Eu não tenho uma fé tão grande para ser ateu. Isso foi até título de um de seus livros. Acreditar que tudo isso é obra do acaso.
Esse é só um dos exemplos, um pequeno exemplo. Mas temos muitas outras provas na criação de que existe um ser supremo, criador de tudo, por trás desta criação tão maravilhosa e perfeita. Por exemplo, eu quero trazer aqui algumas reflexões saindo da nossa esfera, do nosso ambiente terrestre ou terreno e olhando para cima. Vamos olhar para cima agora. Ora, o universo ele foi especialmente e precisamente adaptado para permitir a vida aqui na Terra. Uma quantidade enorme de situações que interdependem, dependem umas das outras, foram muito bem pensadas por Deus, o arquiteto do universo, para que essas condições permitissem a vida aqui na Terra. Então tudo foi muito bem pensado. Tudo tem uma ligação, a natureza, os ecossistemas, o ar, a água, tudo está interligado. É por isso que quando a gente vê um ecossistema sendo prejudicado, aquilo trará repercussão para um outro ecossistema, para a vida humana, para toda uma área, pequena ou grande, porque tudo está interligado e é interdependente. Tudo aquilo precisa estar funcionando bem para que a vida aconteça. Isso não é obra do acaso, foi obra do Criador. Bom, então, a Terra foi muito bem planejada. Isso torna a Terra, nós podemos pensar o seguinte, fazendo uma ilustração, a Terra, no meio do grande e vasto universo, é como um oásis. Um pequeno lugar com vida no meio de um deserto, no caso, o deserto sideral. E nós estamos ali naquele pequeno espaço. E o universo é infinito, infinito. Alguns números aqui muito interessantes, veja só. Há 100 bilhões de estrelas, estima-se, calcula-se, na nossa galáxia. A distância entre uma estrela e outra é de aproximadamente 50 trilhões de quilômetros. O número de estrelas, então, calcula-se que seja algo quase igual ao número de grãos de areia de todas as praias da Terra. Mas isso não é só. Eu quero que você abra comigo agora a Bíblia em Isaías 40, versículos 25 e 26. Isaías 40, versículos 25 e 26. Olha o que está escrito lá na palavra. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Não só existe uma infinidade de estrelas, um número incontável, de fato infinito, mas a Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas pelo nome. Glória a Deus por isso. Então é preciso ter muita fé para acreditar que tudo isso é obra do acaso. Então, como Norman Gallia, nós fazemos coro com ele e dizemos: para ser ateu não tenho uma fé tão grande para ser ateu. Prefiro ficar com Deus. Bom, e continuando ainda. Olha o que está escrito lá no Salmo 103. Salmo 103, versículo 11. Geralmente os atributos de Deus são descritos pela qualidade da infinitude. Seu conhecimento, seu poder, sua justiça, todos os seus atributos são infinitos. Ele é infinito em poder, infinito em conhecimento, infinito em justiça e infinito em amor. E para que nós possamos entender quão grande é o amor de Deus, vamos ler o Salmo 103, versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Lendo o mesmo versículo na NVI. Olha o que está escrito lá.
Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Olhe para o céu e você consegue ver o fim dele? Consegue ver onde ele começa, onde ele acaba? Assim é o amor de Deus para com os que o temem. Ele nos ama, ele ama aqueles que o temem infinitamente, com um amor indescritível, imensurável. Bom, concluo nossa conversa de hoje com esta passagem e espero que a nossa conversa tenha sido edificante. Deixamos o tópico 3 da lição para o nosso próximo encontro, porque vai falar exatamente sobre o versículo base da nossa lição, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém. Momento final da Escola Bíblica Dominical. Graça e paz, irmãos. A palavra do Senhor nos convida constantemente a celebrar, adorar, louvar, tão somente ao Senhor. O salmista no Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Que sejamos assim, filhos e filhas do Senhor, alegremente adorando ao Deus único e verdadeiro, alegremente servindo ao Deus único e verdadeiro. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, graças te rendemos pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, o aprendizado que tivemos. Faça a diferença, Senhor, no nosso viver diário. Cuida, Pai amado, dos nossos professores e também dos irmãos e irmãs que participam ativamente da Escola Bíblica Dominical, aprendendo da Palavra do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, no decorrer desta nova semana que se inicia. Abençoa e cura, Senhor amado, os nossos irmãos enfermos. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Rose Dantas, ó Deus querido, a ela e a sua família. Que o Senhor esteja guardando a cada um de nós, nos livrando, Senhor, das artimanhas do maligno, dando-nos paz e segurança, abençoando e curando, Senhor querido, os nossos irmãos enfermos, estando, Pai amado, em meio a esta pandemia, com aqueles nossos irmãos, amigos, familiares, aquelas pessoas todas, Senhor amado, envolvidas no combate a este vírus. Médicos e todos da área da saúde, como também da área da segurança pública. Abençoa, Pai amado, os nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando nesse período. Que o Senhor os livre de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor os sustente. E nos sustentando também, dia a dia, que sejamos perseverantes no Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.